E eu peço a você que nesse momento, então, abra a palavra de Jesus comigo, em Atos capítulo 13. E nessa noite nós vamos estudar uma porção um pouquinho maior, os versículos 13 a 52, mas fazem parte de uma narrativa só. E apesar da extensão, eu peço que você, na hora que estivermos lendo, preste bastante atenção. Os detalhes dessa leitura são riquíssimos e muito úteis à nossa vida nessa noite. Atos capítulo 13, versículos 13 a 52. Ouça com atenção a palavra do Espírito Santo, que é inspirada, infalível e inerrante. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus,
Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, o centro da igreja é Jesus, e é o que nós queremos ver hoje à noite. Nós queremos ver a Cristo pela palavra, agindo em nós e através de nós pelo Espírito Santo. Então abre nosso entendimento, Senhor, a cada um de nós que veio aqui hoje à noite, dá-nos uma porção que venha saciar a nossa sede e alimentar-nos para a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Crianças, se quiserem fazer um desenho, vocês podem desenhar dois amigos conversando, sentados num lugar, seja num parque, ou duas amigas, elas podem estar orando juntos, lendo a Bíblia juntos, tá? Você vai desenhar isso, depois vem mostrar para a gente. Meus irmãos, na busca por propósito e significado de vida, nós temos aquelas encruzilhadas, né? Momentos de indecisão sobre qual o caminho a seguir, e são momentos em que a gente precisa de conselhos. Antigamente, eu acho que até hoje os mais velhos vão conhecer um ditado que se dizia: se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Já ouviu esse antes? Isso mostra uma certa incredulidade quanto à eficácia de conselhos, e é um sinal um pouco dos dias que a gente vive. Eu poderia dizer que até metade do século passado, século XX, né, nós já estamos no século XXI, sempre houve um novo tipo de incredulidade, muito resultante ainda das implicações do sistema filosófico humanista europeu e da falência dessa forma de pensar. As pessoas se tornaram muito incrédulas quanto às autoridades, fonte de autoridades, relativizaram tudo que era absoluto, então os conselhos perderam força. Mas, de uns tempos para cá, nós temos visto um ressurgimento da busca por conhecimento e pelo bom conselho, não é verdade? Se você olhar, meus irmãos, hoje em dia basta entrar numa livraria, os livros, os gurus modernos, poderíamos falar dos influencers, os cursos de mentoria, ou esse positivismo renovado. Os cursos nunca estiveram tão abarrotados, os gurus nunca tiveram tantos seguidores. Todos estão atrás daquele conselho, daquele insight, aquela sacada que vai trazer uma revolução de pensamento e vai revolucionar a sua vida por inteiro, vai revolucionar as suas finanças, talvez sucesso no amor, não é? Não é o que a gente vê por aí? Mas para tantos quantos conselhos são dados, ainda existe muita frustração, muito desapontamento. Se não está dando certo, então muda o curso, muda a religião, muda a filosofia de vida, muda de mentoria. E a verdade, meus irmãos, é que a busca interior pela verdade continua mais presente do que nunca. E eu quero perguntar para você se existe alguma verdade, ou qual seria a verdade capaz de saciar essa sede humana. Existe alguma sabedoria que realmente causa uma revolução total no homem e o leva a outro patamar? Ou será que existe algum método infalível de aconselhamento que leva o homem literalmente para o céu? Eu creio que o texto de hoje mostra que sim. Sim, existe. O texto de hoje vai falar sobre esse conselho dos conselhos. Essa sabedoria que está acima de toda e qualquer sabedoria, que não pode nem ser comparada, e cujos efeitos na vida de uma pessoa são totais, são absolutos, são profundos. Hoje falaremos dessa eterna exortação do Espírito Santo e o poder dela para alcançar resultados na vida de todos os eleitos de Deus. Então esses são os dois pontos do meu sermão, e eu quero mostrar isso para vocês. Primeiro, meus irmãos,
essa exortação que deve ser baseada numa exposição bíblica e clara sobre a salvação. A primeira coisa é que esse conselho, essa exortação, deve ser pautada numa exposição bíblica e clara sobre a salvação. Então vamos lembrar onde a gente parou. Primeira viagem missionária de Paulo. A gente está ali no capítulo 13, vemos ali então um movimento geográfico, Paulo e companhia saindo de Pafos, partindo para o mar, navegando até Perga, na Panfilha. Aqui é mencionado que João decide voltar, ele fica para trás. Então de Perge, o restante deles viajou para a famosa Antioquia da Pisídia. Guarda esse nome, viu? Porque Antioquia vai se tornar um cenário central no livro de Atos, e eu diria que em todo o Novo Testamento. Essa cidade, por causa do que vai acontecer aqui nela, vai se tornar um celeiro de evangelistas e missionários, e o evangelho acaba se espalhando daqui. Mas então o texto nos diz que Paulo e Barnabé vão à sinagoga, no versículo aí 14 e 15, e eles tinham esse hábito como judeus, mas eles pregavam a partir das sinagogas. E ali então o chefe da sinagoga, depois de ter feito a leitura dos profetas, a leitura da lei de Deus, ele vira para Paulo e Barnabé e ele diz, veja aí, está escrito literalmente, olha aí: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Se vocês têm alguma palavra de instrução, de encorajamento, agora é a hora de vocês dizerem alguma coisa. E o texto então nos diz que Paulo fica de pé, ele pede silêncio para as pessoas, e ele passa a fazer, meus irmãos, uma baita de uma exortação, uma exposição panorâmica sobre a própria história que foi registrada na lei dos judeus quanto à promessa da salvação em Cristo Jesus. E eu não vou conseguir, meus irmãos, entrar em todos os detalhes desses versículos que eu vou cobrir agora, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou dar esse panorama para você. Eu dividi em 3 partes, tá? Primeira coisa que Paulo vai falar é que Cristo é o descendente prometido de uma linhagem real, de uma realeza. Ele começa lá atrás, meus irmãos, a partir aí do versículo 13, ou do versículo 16, ele vai começar falando lá daquele momento que Deus teve um interesse especial pelos israelitas que eram escravos no Egito. Deus olhou para o seu povo e decidiu libertá-los das mãos de Faraó, por meio de milagres, abriu o Mar Vermelho, e aquele povo que era escravo, de repente, foi liberto, e foi para o deserto, e durante 40 anos, a despeito de ser um povo pecador, Deus cuidou deles, Deus os amou grandemente, a ponto de derrotar 7 inimigos, 7 povos que eram mais poderosos que os israelitas, mas foram derrotados, e Deus os levou após 40 anos, para a terra da promessa, a terra de Canaã, e eles tomaram posse e entraram naquela terra. E aí ele vai dizer então que Deus foi cuidando deles, passou Moisés, passou Josué, entrou-se no período dos juízes. Deus levantou juízes, libertadores que vez após vez libertaram o povo da mão dos seus inimigos. E aí então depois esses juízes foram até os dias de Samuel, o profeta. E quando chegou Samuel, então o povo pediu um rei, queremos um rei. E levantou-se então Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mas Saul não era o rei que Deus tinha, não. Tinha um outro, chamado Davi. Esse sim, o texto diz que ele era segundo o coração de Deus, filho de Jessé. E aí até essa altura, se eu parasse aqui, qualquer judeu acharia que Davi era a última Coca-Cola do deserto. Mas não, a história não para aí. Na verdade, Davi era um protótipo de alguém maior que viria posterior a ele, um filho dele, e esse filho não era Salomão. O filho de Davi, antecipado pelos Salmos, era Jesus, da linhagem da realeza, um rei verdadeiro, um profeta maior do que Moisés e um sacerdote maior do que o próprio Arão. E esse Jesus viria preparado por João Batista, o último profeta da antiga linhagem, que veio preparar o caminho pregando o batismo de arrependimento. Ele lançou o tapete vermelho: arrependam-se dos seus pecados, porque vem aquele que é maior do que eu, do qual eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés. Vocês acham que eu sou grande coisa? Não, o meu primo é maior do que eu. Importa que ele cresça, que eu diminua. Ele aparece e eu saio de cena. Meus irmãos, Jesus, o rei, era anunciado dentro dessa sinagoga. Mas Paulo não para por aí. Agora ele vai dizer em segundo lugar que a morte e a ressurreição desse Jesus são as boas novas que cumprem as antigas profecias. Ele começa a falar que, na verdade, os judeus em Jerusalém não aceitaram Jesus.
Os próprios líderes rejeitaram eles e encontraram algum motivo para convencer Pilatos a crucificá-lo, a executá-lo. Arrumaram alguma desculpa, porque eles queriam vê-lo na cruz. E, ironicamente, Paulo menciona que ao fazer isso, na ignorância deles, eles estavam fazendo exatamente o que as profecias diziam que eles fariam. Os profetas que eles liam todos os sábados diziam isso, mas eles não entendiam, os profetas. E depois de eles terem feito tudo o que eles queriam, que os profetas falaram que eles fariam, eles botaram Jesus na cruz, tiraram ele da cruz e o enterraram. E então, Deus o ressuscitou da morte, conforme os profetas haviam dito. Não havia mais dúvidas de que agora ele havia dado evidências, aparecido repetidamente, muitas vezes em muitos lugares, para pessoas que o conheciam desde a Galileia, desde a infância, e essas mesmas pessoas continuavam agora a dar testemunho de que ele estava vivo. E Paulo agora, nessa sinagoga, entra em modo de apelão. Ele fala, então não desprezem, esse é o terceiro ponto da apresentação de Paulo, não ignorem isso que nós estamos anunciando a vocês hoje, para que não se cumpram a vocês aquilo que os profetas haviam antecipado. E ele vai lá e lê, ele cita o alerta de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, quando Abacuque havia dito que, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Ou seja, em outras palavras, cuidado cínicos, olhem bem, observem o mundo de vocês desmoronar, Deus vai fazer algo bem diante dos seus olhos, e vocês não vão acreditar, embora esteja escancarado na frente de vocês. Meus irmãos, Paulo deu todas as evidências, ele citou, quantos salmos? Ele citou o Salmo capítulo 2, versículo 7, quando ele falou que a ressurreição de Jesus estava prevista, quando ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, era a realeza ressuscitada de Jesus. Ele cita Isaías 55, 3, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi, era sobre Jesus. O Salmo 16, 10, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele diz, veja, Davi morreu, e o corpo dele foi enterrado, ele viu corrupção, e a sua alma foi para os seus pais, para a presença de Deus. Mas Jesus, o santo, não ficou contido debaixo da terra, ele ressuscitou. Meus irmãos, e ele adverte, ele diz, não desprezem, sabe por quê? Porque isso que Deus fez é o método pelo qual Deus está trazendo a remissão de pecados. O perdão dos pecados outrora cometidos vem por meio deste evangelho, dessas boas novas. E todo aquele que crê nessas coisas será justificado das obras que a lei de Moisés não poderia justificar você. Você será aceito, justificado, declarado aceito, reto diante de Deus, se você crê nessas coisas. Meus irmãos, tudo isso porque o chefe da sinagoga pediu só uma exortação. Meus irmãos, que coisa, né? Você pede, Paulo, dá uma exortação. Aí ele, uau! E aqui está o ponto desse nosso primeiro ponto do sermão. Por quê, meus irmãos? O que é uma exortação? Porque eu sei que nós sabemos que exortação é uma coisa que faz parte do dia a dia da igreja, não é? A exortação, em outras palavras, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de fortalecimento da fé, é uma instrução que vem para trazer algo da parte de Deus, para mudarmos os nossos caminhos, para fortalecermos uns aos outros. Mas vocês percebem o que Paulo está nos dizendo, o que é uma exortação? Uma exortação não é apenas um conselhozinho para a sua vida melhorar um pouquinho. Não, meus irmãos. A exortação a qual nós somos chamados a exortar uns aos outros, ela vê que a verdade bíblica não é um assunto de menos importância. É uma exortação que não omite a verdade de Deus para evitar polêmicas.
Ou não é uma exortação que muda um pouco os fatos, ou açucara um pouquinho as coisas, para você não perder o amigo, para você soltar uma fake news e não ser tão polêmica. Meus irmãos, uma exortação só pode ser feita por alguém, uma exortação verdadeira, por alguém que crê na suficiência e no poder da história da redenção, conforme nos é apresentada em toda a Bíblia. Por isso que a gente não é só sola escritura, a gente não crê que a Bíblia somente é a autoridade, mas a gente crê em toda a escritura, que toda a Bíblia, tudo que nos é relatado, é essencial, porque elas nos apresentam as promessas do Evangelho que foram prometidas no passado, e essas promessas, quando são anunciadas, faladas, pregadas, produzem efeitos na vida das pessoas. As pessoas precisam ser confrontadas a partir delas. A incredulidade das pessoas precisa ser exposta diante dessas verdades, e não de outras verdades. Meus irmãos, que ensino Paulo está dando para mim e para vocês? Em primeiro lugar, ele está dizendo o que ele havia dito para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que se um pastor quer ser fiel, ele precisa buscar se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Mas veja que isso não é só para pastor não, meu irmão, minha irmã. Isso é para todo mundo. Esse domínio das Escrituras, esse conhecer da história de Deus, dos fatos, dos personagens, das datas, dos eventos, dos significados, é o que permite um crente exortar com propriedade, falar com propriedade. O crente deve falar do que ele conhece, ele deve falar do que ele ama, ele deve falar com paixão e compadecimento pelos perdidos, porque se ele entende a Bíblia, ele entende o que Deus está tentando fazer na Bíblia, ele está tentando ganhar pessoas, porque é o que Deus está tentando fazer, ou Deus está fazendo, ele está se compadecendo, porque é o que Deus faz na Bíblia. Então, meus irmãos, para exortar biblicamente, você precisa ser biblicamente exortado hoje à noite. E o que eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã, é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ontem. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz. E isso me faz lembrar, meus irmãos, como foi a minha escola dominical quando eu era criança. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de, na infância, ir para a escola dominical na igreja, mas eu lembro da minha. Numa das minhas turmas eu entrava e tinha assim um quadro afixado na parede, História da Bíblia. E começava lá no Gênesis, né? Gênesis 1, o que aconteceu lá? Aí Gênesis 2, o homem e a mulher, né, foram unidos. Gênesis 3, a serpente vem. E ia seguindo, né? Vem Noé, depois de Noé tem a arca, depois vem Abraão, e as promessas feitas a Abraão, e Abraão tudo que ele fez. Aí vem depois o casamento dele, obviamente, com Sara, né? Vem Isaac, vem Jacó, todos os patriarcas, aí depois vem Moisés, toda a história de Moisés, o cestinho, o jacaré com bocão lá, tinha as fotinhas, né? Aí tinha um jacaré com bocão, rio Nilo, mas ele foi recuperado pela filha de Faraó, e cresceu, e matou um egípcio, e saiu de lá, mas Deus encontrou ele na sarça ardente, e lá vai ele voltar com 10 pragas na cabeça de Faraó, e abrindo o mar vermelho, e maná caindo do céu, e codornizes no deserto, e água saindo da rocha. A gente tem que conhecer a Bíblia. E hoje um dos graves problemas que acontece na igreja evangélica moderna é porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Então elas não têm coragem de se posicionar publicamente diante dos desafios, das ideologias, do que tem acontecido no nosso país, porque elas não têm certeza do que elas creem. Caiu mesmo. Não é o que acontece, meus irmãos? Quando você não tem fundamentos, quando você não tem convicção, você perde a oportunidade de ter uma voz na arena do debate. Nós olhamos para o nosso país e vemos tudo o que está acontecendo e pensamos, quem vai fazer alguma coisa? Alguém tem que fazer alguma coisa. Sim, meus irmãos, alguém tem que fazer. Crente que conhece a Bíblia, crente que conhece a palavra.
É a palavra de Deus, o conhecimento dela internalizado em nós, amado em nós, sedimentado em nós, que nos levará a abrir os nossos lábios com intrepidez e ousadia para exortar aqueles que carecem de sabedoria, para aconselhar mutuamente. Não é o que a Bíblia fala? O chamado ao aconselhamento é um chamado de mutualidade dentro da igreja. Colossenses 3,16 diz, Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Para eu instruir e eu aconselhar mutuamente na igreja em toda sabedoria, eu preciso que a palavra de Cristo habite ricamente dentro de mim, e você também. Para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa fazer uma troca de exortações. Outro dia uma pessoa veio conversar comigo, e ela falou assim, pastor, eu estou doida para fazer um curso de aconselhamento, para poder aconselhar as pessoas. Eu falei, poxa, que beleza, glória a Deus. Aí ela falou assim, eu quero te mostrar o curso que eu quero fazer, pastor, e eu vou te mostrar o currículo. Ela veio, sentou comigo, mostrou, e eu fui olhando ali, ela, pastor, o que você acha? Eu fiquei olhando, falei, E ele, pastor, o que você achou? Ok. E eu pedindo a Deus coragem para falar para ela o que eu não tinha coragem de falar, mas tinha que falar. E aí, pastor, o que você achou? Pois é, falei. Ok, eu só tenho um problema com esse curso. Ela disse, o que foi, pastor? Eu falei assim, não tem nada de Bíblia nesse negócio. Tem um monte de técnica disso, técnica daquilo, faça isso, faça aquilo, mas eu não estou vendo o que é essencial para aconselhar. Não tem Bíblia, nenhuma. Como é que você quer aconselhar alguém se você não tem fundamento para aconselhar? Você vai ficar enrolando a pessoa. Você vai ficar... Mas você não tem rapadura para dar. Você não tem... Lembra quando a gente era pequeno, tinha a propaganda do Biotônico Fontoura? Lembra? Biotônico Fontoura é aquele negócio que a mãe abre a boca, toma, você não quer. A Biotônico Fontoura, em tese, era para ajudar, né? Sempre tem, toda geração tem o seu Biotônico Fontoura, Sucunone, né? Herbalife. Toda geração tem. Mas, meus irmãos, a rapadura do Evangelho é incomparável. O que a nossa sociedade tem mais em falta hoje em dia é gente com conteúdo. Gente que sabe do que está falando. E não há conteúdo que possa ser comparado às eternas e maravilhosas verdades de Deus. Duas citações para você, duas importantes citações. Uma delas é do Charles Colson, apologeta famoso nos Estados Unidos, da escola do Francis Schaeffer. Num dos seus livros ele escreveu o seguinte, ouça só. A Bíblia, banida, queimada, amada, mais lida e atacada com mais frequência do que qualquer outro livro na história. Gerações de intelectuais tentaram descreditá-la. Ditadores de todas as épocas a baniram e executaram aqueles que a leram. No entanto, os soldados têm levado ela para a batalha, acreditando que ela é mais poderosa do que as suas próprias armas. Fragmentos dela são contrabandeados para celas de prisão e solitárias, transformando assassinos implacáveis em santos gentis. Outro teólogo diz assim, estes escritos, referindo-se à Bíblia, trazem de volta para você a imagem viva daquela mente santíssima, o próprio Cristo, falando, curando, morrendo, ressuscitando, e na verdade este Cristo tão inteiramente presente, que você o veria menos se o contemplasse com seus olhos meramente humanos, do que lhe é possível com os olhos da fé pela palavra de Deus. Olha o que ele acabou de falar. É possível que eu com os meus olhos humanos, olhando só Jesus humanamente, se isso acontecesse, eu veria menos do que os olhos da fé pela palavra de Deus podem saber e conhecer a respeito de Cristo. Ou seja, eu não preciso hoje de imagens de Jesus para crer que Jesus é Jesus. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E se Deus falou na Bíblia, está falado. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Por isso que o meu incentivo para você nesse meu primeiro e penúltimo ponto é que para exortar é importante a clareza
da obra de salvação, que nós tenhamos consciência do que Deus está fazendo no tempo e no espaço, para levar a outros essa mesma verdade. Mas em segundo e último lugar, meus irmãos, esse ponto é um pouquinho menor, o segundo. O texto vai mostrar agora que essa pregação, que essa exposição bíblica, produz a salvação daqueles que Deus elegeu. Segundo lugar e último, a pregação bíblica, a exposição bíblica, produz a salvação daqueles a quem Deus elegeu. E é o que está aí nos últimos versículos, entre o 42 e 52. O texto vai dizer que o culto então terminou na sinagoga, e Paulo e Barnabé foram convidados a voltar para pregar novamente no sábado seguinte. Interessante, né? As pessoas queriam ouvir mais, queriam ouvir de novo. E o texto vai dizer que muitos judeus e convertidos ao judaísmo acabaram acompanhando Paulo e Barnabé, e eles, por sua vez, incentivaram essas pessoas a permanecerem firmes na graça de Deus. Vocês começaram, agora continuem, estudem sobre Jesus. E quando chegou então o sábado seguinte, a cena é curiosa, porque afluiu grande multidão ali de Antioquia, e toda a cidade apareceu para ouvir a palavra de Deus. Mas o texto diz também que alguns judeus, no meio, versículo 45, veja aí comigo, literalmente, tomaram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Assim como já vimos inúmeras vezes no livro de Atos, meus irmãos, há um novo levante, há uma nova oposição. Não basta recusar, eles blasfemam, eles ofendem, eles desmentem aquilo que Paulo está tentando defender junto ao seu irmão Barnabé. Mas, meus irmãos, o texto vai deixar claro que Paulo e Barnabé não recuaram. E não só não recuaram, como agora eles vão passar a dizer que tudo isso que os judeus estavam fazendo era esperado, que eles não estão chocados, porque a própria Bíblia já antecipava que aquele momento ia acontecer. Meus irmãos, eu quero que os irmãos, por alguns instantes, fiquem pasmos comigo com o que a gente vai ver agora. Paulo vai dizer, eu vou resumir um pouquinho, que era necessário que essa palavra fosse anunciada aos judeus primeiro, porque Deus já havia estabelecido assim. E agora, Paulo pega o argumento deles e diz para eles que vocês estão negando, vocês estão deixando bem claros que se julgam indignos da vida eterna, e portanto, nós nos voltamos para os gentios. Vocês fecharam a porta aqui, mas nós estamos pregando naquela porta ali, e nós estamos no caminho certo, seguindo as ordens e fazendo exatamente o que Deus havia dito que nós faríamos. E Paulo de repente percebe que o que ele e Barnabé estavam fazendo já havia sido dito pelos profetas. Era o que Jesus faria, era o que os apóstolos fariam. Estava registrado lá em Isaías 49, que nós lemos hoje no culto. Lá em Isaías 49, nós lemos essas palavras: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Estava tudo no plano de Deus, tudo saindo conforme, então eles não estavam desesperados. Mas, meus irmãos, é aqui, nesse ponto, que uma coisa muito curiosa acontece. Porque Paulo está conversando aqui com os judeus, né, e falando palavras firmes e duras contra eles. Mas parece que do lado de cá os gentios estavam ouvindo tudo que estava sendo dito. E o texto vai nos dizer que quando os gentios aqui ouviram tudo isso, eles mal puderam acreditar no que o ouvido deles estava ouvindo. E o texto diz no versículo 48, olha aí: e regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, agora em câmera lenta, tá? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Meus irmãos, não dá para ser mais escancarado o que o texto está falando aqui. Outro dia, estava conversando com a pessoa, ela falou assim: o problema de vocês presbiterianos é que vocês ficam presos nesse negócio de predestinação. E eu falei para a pessoa: e o seu problema é que você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia, você saberia que isso não é invenção de ninguém, de Calvino, de Lutero, de ninguém, é invenção de Deus, que disse claramente que os que creram naquele momento, e aqui é como se Deus estivesse abrindo a cortina do que está acontecendo por trás, na eternidade, no coração dessas pessoas, creram os que haviam sido destinados. Provavelmente aparece assim na sua tradução, a palavra grega é a palavra tassou.
E é uma palavra curiosa porque ela é uma palavra militar. Era uma palavra que normalmente era usada quando um general, um comandante, apontava, designava alguém para uma missão. Era um apontamento, é uma designação. Então os que creram foram aqueles que por Deus haviam sido pré-designados, pré-apontados, pré-determinados para serem salvos. Deus já havia feito uma designação muito antes daqueles eventos. Algo havia sido designado desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Deus já havia decretado nos seus eternos decretos, conforme lemos hoje, na eternidade, um dia, um momento em que esses gentios ouviriam essa palavra e naquele dia creriam e seriam salvos dos seus pecados. Meus irmãos, eu sei que essa doutrina, ela não é pequena. A doutrina da predestinação. Quando a gente ouve ela, muitos, a gente sabe, reagem assim, mas que negócio é esse? Que Deus é esse que tira a liberdade de escolha do homem? Não é o que dizem normalmente? Isso é injustiça. Porque, na verdade, nós temos o livre-arbítrio e nós não fomos destinados para nada. Meus irmãos, eu não sei se vocês entendem o que a gente fez com o nosso livre-arbítrio. Com o nosso livre-arbítrio, nós nos colocamos em condenação eterna. Com a nossa escolha, sabe o que a gente fez com ela? A gente negou a Deus e ouviu a serpente. Com o nosso livre-arbítrio, nós preferimos seguir o caminho do nosso próprio coração, em vez de seguir a voz de Deus. O nosso próprio escolher nos levou à condenação eterna. E nós perdemos essa condição. Essa condição de ter um relacionamento livre e desimpedido com Deus, foi perdida porque nós caímos num estado de transgressão. Todo mundo que nasce nesse mundo já nasce condenado. E é aqui que eu quero que você perceba a beleza dessa doutrina da predestinação que nós estamos falando. Porque o que a Bíblia está falando é que, mesmo Deus tendo conhecimento do que nós faríamos contra Ele, antes de tudo, Ele nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Outro dia eu estava conversando com a pessoa, e o argumento dela era um pouco mais de se compadecer. Ela falou: pastor, eu tenho medo dessas coisas, eu não gosto de ler sobre a doutrina da predestinação. Eu acho ela um assunto complexo para o meu coração. E eu entendo a dor da complexidade, da gente ver que tem coisas que a gente não entende. Mas, meus irmãos, eu gostaria de afirmar categoricamente nessa noite para essa igreja, de que a doutrina da predestinação não é motivo de tristeza ou motivo da gente correr de conhecer a palavra de Deus. É exatamente o contrário disso. Porque se não fosse a bendita predestinação do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje à noite. É por causa da predestinação do Senhor que esses gentios se regozijaram, glorificaram, pularam de alegria e converteram dos seus maus caminhos. Se não fosse a predestinação do Senhor, nós jamais creríamos. Se não fosse a predestinação do Senhor, nós jamais o louvaríamos. Se não fosse a predestinação do Senhor, nós jamais nos alegraríamos na eternidade. É claro, meus irmãos, que existe um mistério grande nesse processo de Deus, né? A Bíblia afirma que nem todos serão salvos, que Deus escolheu alguns para a salvação, e nem todos serão salvos. E aí é onde vem a questão, porque muitos vão argumentar: mas isso é injustiça da parte de Deus. Como pode Deus escolher alguns e não escolher outros? E aí a gente pensa que Deus usou algum critério de, aquele é melhor, esse é pior. Não, meus irmãos, esse é o ponto. Predestinação não é uma doutrina que fala de justiça. Porque se fosse uma doutrina sobre justiça, ninguém seria salvo. Porque a justiça de Deus é que todos sejamos condenados por causa dos nossos pecados contra Deus. Então, predestinação não é uma doutrina sobre justiça, é uma doutrina sobre misericórdia. Misericórdia é quando Deus faz algo por nós que nós não merecemos, a despeito do que de fato mereceríamos.
Se alguém foi predestinado para a salvação, não é porque Deus foi injusto com aquele que não foi predestinado. Na verdade, Ele foi justo com todos. Mas na cruz do Calvário, Deus lançou as nossas injustiças para que aqueles que foram escolhidos por Ele, segundo os critérios incondicionais da eleição dEle, recebêssemos a doce salvação. Meus irmãos, eu não me envergonho dessa doutrina, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A pergunta que nós deveríamos fazer não é quem é predestinado e quem não é, porque esse campo decisório, invisível e misterioso, pertence somente ao Senhor. A pergunta é totalmente diferente. A pergunta é se você crê no Evangelho. Porque se você crê no Evangelho, você é um predestinado. Glória a Deus por isso. Você não precisa entrar numa grande filosofia. Não, meus irmãos, deixa Deus ser Deus e responda ao Evangelho que está sendo pregado nessa igreja hoje à noite. A pergunta é: quem é Jesus para você? Será que você e eu seremos capazes de ouvir tudo o que Paulo nos diz essa noite pelo Espírito Santo e fingir que isso aqui não é com a gente? Ou nós teremos a coragem de nos humilhar nos nossos pecados, ou dos nossos pecados, debaixo da potente mão de Deus, e falar: Senhor, se não for por Jesus Cristo, se não for pela salvação dEle, eu sequer posso chegar na Tua presença. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você crê em Jesus, com seu coração você será salvo. E você sabe o que é legal de bandeja? É que você descobre que você era um predestinado. Você nem precisa ficar: eu não sabia. Não, elimina isso. Creia somente. Creia no Evangelho. A reação desses gentios, você viu o que aconteceu aqui depois do versículo 48? O texto nos diz que a mensagem se espalhou como fogo na floresta. Os gentios que se achavam de fato indignos da salvação, porque eles não eram judeus étnicos, eles olham para tudo aquilo e falam: quem diria que Deus nos ama desse tamanho, a ponto de mandar esses dois judeus, Paulo e Barnabé, para pregar para nós, e nós cremos. É assim que o avivamento acontece, igreja. É quando as pessoas percebem que grande amor de Deus é esse pelos pecadores, a ponto de ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, Deus decreta quem vai ser salvo, e Deus também decreta o modo como será salvo. Deus decreta tanto os fins quanto os meios. Ele decreta a salvação e o meio da pregação para se produzir salvação. O texto termina dizendo que nem tudo foi um mar de rosas. Alguns judeus incitaram algumas mulheres piedosas em altas posições, algumas judias, contra Paulo e Barnabé, e levantaram acusações, e eles acabaram sendo expulsos daquele território. E Paulo e Barnabé, antes de seguir a viagem para Icônio, bateram o pó da calça. Jesus havia dito para fazer isso. Se eles não receberem a pregação, quem não receber, bate o pó e segue em frente. Mas eles saíram de lá, queridos, felizes da vida. É o que o versículo 52 diz. Os discípulos se alegraram, sorriso no rosto, senso de missão cumprida. Nós não pregamos com base em resultados. Nós pregamos porque Deus se responsabiliza pela pregação de salvar todos os eleitos a quem Ele apontou para a vida eterna. Glória a Deus por isso. O que Deus exige de nós não é conversões. Deus exige de nós fidelidade. Fidelidade é o caminho pelo qual nós pregamos a palavra, e por meio dessa pregação, todos aqueles que Deus apontou para a vida eterna serão salvos. Meus irmãos, a busca interior pela verdade continua mais presente do que nunca. Mesmo aqui hoje à noite, eu sei que alguns de nós estão em busca daquele conselho, aquela sacada, aquele insight que vai revolucionar a nossa vida. Meus irmãos, eu gostaria, sem nenhuma pretensão,
de dizer, sem nenhuma arrogância ou soberba, porque eu sou apenas um vaso quebradiço, mas eu gostaria de dizer que o insight está dado, recado está dado. Desiste da sua procura por gurus, por livros, por influências, e apegue-se ao Evangelho de Cristo Jesus. Corre para Jesus, com a Bíblia aberta, que nos é dada tão livremente, e você vai usar esse mesmo instrumento, que livra a gente de nós mesmos, na vida uns dos outros, aconselhando mutuamente. Abre essa Biblinha, lê a Biblinha, conhece a Biblinha, criação, queda, redenção, Torá, livros históricos, profetas, maiores, menores, literatura de sabedoria, salmos, provérbios, eclesiastes, cantares. Lê o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas paulinas, Romanos, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios. Lê Hebreus, lê Apocalipse. Lê tudo, não deixa nada de fora. Come igual um condenado à vida eterna. E aí você pega esse prato do qual você come e compartilha com outros esfomeados. Tem muitos. Essa semana eu ouvi da boca de uma família que está frequentando conosco, ainda não são membros, que Deus acabou usando a vida de um colega de trabalho. E esse colega de trabalho, olhando ali aquela pessoa sofrendo, chegou perto, perguntou como é que ela estava e convidou ela para ir para a igreja. Ela não estava muito afim, mas ela foi mesmo assim. E trouxe e arrastou o resto da família. E eles ouviram a pregação da palavra. Não sabiam se ia ficar muito, mas aquelas pessoas que foram dotadas com a exortação começaram a cercar ela e falar: não, vem aqui, deixa eu te mostrar a escola dominical, tem isso, tem aquilo, tem aquela professora, tem aquilo. E esse povo não consegue mais parar de vir para a igreja, gente. Porque Deus faz isso a despeito de nós. Deus está exortando exatamente agora, transformando vidas, costurando corações, salvando pecadores. Creia nisso, creia nisso. E que os frutos desse infalível método de aconselhamento sejam colhidos desde agora até a eternidade, quando a gente chegar lá em cima. E eu acho que vai acontecer, a gente vai chegar lá em cima, e vai chegar algumas pessoas para você e falar assim: você é aquele fulano de tal. Você, sou eu. Naquele dia tal, naquela situação tal, você falou tal e tal coisa para mim. Você leu aquele versículo, você mandou aquele material, você me disse tal coisa. E você fala: talvez eu tenha feito isso mesmo. Pois é, você foi instrumento da graça de Deus para me salvar. Eu estou aqui por sua causa. Deus usou a sua vida. Aí você fala: poxa, pastor, mas eu nunca vi. Eu nunca converti ninguém. Não se preocupe com isso. Para começar, quem converte é o Espírito Santo. Mas Senhor, pastor, eu nunca vi os frutos. Não se importe, porque um pega a semente e lança na terra, o outro afofa, o outro rega, o outro colhe. O reino de Deus é assim, é exortação andando por aí e salvando muitos. Então não se preocupe. Faça a sua parte. Abra a sua boca, pregue o Evangelho e exorte a muitos. Amém? Vamos abaixar a cabeça, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a bendita exortação do Espírito Santo reverbera em nosso meio hoje à noite, porque Deus é muito poderoso para usar a palavra dEle para alcançar todos aqueles que foram predestinados para a vida eterna. E nós sabemos, Senhor, que a pergunta que deveríamos fazer não é se somos predestinados, Senhor. A pergunta é se cremos. Se cremos que somos pecadores, se cremos que precisamos de um Messias, se cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem for ao Pai não será de forma alguma rejeitado, negado por Ele, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Senhor Deus, obrigado porque o Evangelho vai muito além do que somos capazes de fazer, porque Tu és um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, para o louvor da Sua glória, um Deus especialista em converter gentios, como se vê nessa noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor, abençoa as nossas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos.